Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje nós vamos falar sobre a festa de Sukkot, tá? Festa das cabanas, ou também conhecida como festa dos tabernáculos. O tema de hoje, dentro da festa de Sukkot, é as nuvens de glória. O que significam essas nuvens de glória dentro da festa de Sukkot? Segundo a tradição judaica, as nuvens de glória retornaram para os judeus que estavam no deserto numa festa de Sukkot, como uma cobertura que retornava para eles após alguns problemas que eles tiveram naquele tempo em que eles estavam permanecendo no deserto. E a pergunta é, qual era a função das nuvens de glória? Elas tinham um propósito quádruplo. Vamos ver cada um deles. Primeiro, proteger as pessoas do sol escaldante do deserto. Quem já esteve em Israel, no deserto da Judéia, sabe que ali faz muito calor durante o dia. Ali chega a 40 graus muito fácil. E muitas vezes essa temperatura está bem acima de 40 graus. Outra coisa, as nuvens de glória tinham a função de manter as suas roupas limpas e sem rugas. Aí você vai dizer assim, como assim, Rabino? Quer dizer que as nuvens funcionavam como uma lavanderia que lavava e passava as roupas dos judeus? Exatamente isso. Tá? As nuvens de glória também tinham esta função, para manterem as roupas externas que eles usavam limpas. Outra coisa, elas tinham a função de liderar o caminho através do deserto, ou seja, elas apontavam a direção onde o povo de Israel deveria ir. E por último, e não menos importante, para garantir uma jornada segura e confortável. Segundo a tradição judaica, elas aplanavam as montanhas, elas erguiam vales e faziam com que até a geografia pudesse ser mudada, para se adequar ao povo de Israel, para fazer com que a viagem fosse confortável, matando serpentes, escorpiões e todos aqueles insetos ou animais, né? Peçonhentos que pudessem causar problemas para Israel. E aí, nós nos perguntamos assim, para que ou por que essas nuvens estavam ali? E é interessante a gente notar, irmãos, que essas nuvens, elas tinham esses 4 propósitos principais para que o povo de Israel pudesse alcançar o seu objetivo, que era a terra de Canaã, sem que eles tivessem ainda mais problemas. E por que eu digo isso? Quando você pega e lê a Torá, principalmente do livro de Êxodo para frente, você vai perceber que há uma postura do povo de Israel que é uma postura bem diferenciada. E o que eu chamo de diferenciada? Veja, quando eles saem de Mitzraim, do Egito, eles agora são livres. E eles começam a expressar esta liberdade, muitas vezes de forma errônea. Afrontando Moshe, afrontando Arão, que são seus líderes, afrontando até mesmo o Eterno. Então parece que eles se perderam um pouco nessa caminhada. E as nuvens de glória, elas serviam como um lembrete de que a presença do Eterno estava ali de forma literal entre eles. Manifestando-se inclusive de várias formas que eu vou falar aqui sobre isso. Mas o importante é entender que essas manifestações físicas faziam com que o povo fosse lembrado de que o Eterno estava ali. E isso deveria causar temor,
deveria causar um sentimento diferenciado no povo de Israel. Aconteceu isso? Não. As pessoas continuaram agindo da mesma forma. E por quê? Porque estas pessoas acostumaram-se com o milagre. Isso, irmãos, é muito interessante. Por que nas nossas congregações, sinagogas e igrejas existem ciclos? Existem ciclos em que a presença do Senhor é muito forte entre nós. Depois vai abaixando, abaixando, abaixando e parece que o Senhor some da congregação. E aí nós temos períodos de grandes alegrias e tem períodos de lutas. Para que tem esses ciclos? É justamente para que nós não nos acostumemos com a presença do Eterno, nem com os problemas e nem com qualquer outro tipo de situação. Por isso é muito interessante a gente entender o que está acontecendo aqui. A função destas nuvens. A tradição judaica diz que haviam 7 nuvens no total. E ela fala de uma nuvem de cada lado do povo de Israel, na frente, atrás e dos lados. Uma em cima e uma abaixo. E uma nuvem que guiava na frente do povo de Israel. Então, existem outras opiniões, como a do Rabino Yehudá, que haviam 13 nuvens. Tá? Que são 2 de cada lado, 2 acima, 2 abaixo e uma nuvem guia na frente. De acordo com o Rabino Roshia, havia 4 nuvens, e de acordo com o Rebbe, havia apenas 2 nuvens. Então as opiniões sobre essas nuvens são muito diversas. Basicamente, falando nisso, existem 2 tipos de nuvens com propósitos principais, tá? As nuvens funcionais, que protegiam e guiavam o povo. E as nuvens que serviam apenas como um símbolo de prestígio e de respeito. Que estavam, inclusive, aquelas que estavam mais baixas e que lavavam a roupa deles, que passavam a roupa deles, tá? Que trazia era como se fosse um sinal de honra para Israel. Do cuidado íntimo do Eterno para com seu povo. Então, essas nuvens de glória, mesmo após a morte de Aharon, que era o Cohen Agadol, elas continuaram ali. E por quê? Porque a função destas nuvens ainda era necessária. Ou seja, a presença do Eterno estava ali, mesmo após a morte de Aharon. Por quê? Porque era necessário que o Eterno ainda estivesse entre o seu povo. Não dá simplesmente para chegar e dizer assim, o Eterno foi embora. Ele abandonou Israel aqui no deserto. Não dá para dizer isso, irmãos. Por isso, nós precisamos compreender que as nuvens de glória que estavam ali juntamente com Israel, elas precisavam manifestar a glória do Eterno, a presença do Eterno. Tinha uma nuvem que liderava o caminho na frente. Essa nuvem era chamada de pilar de nuvem. E essa nuvem, ela era muito interessante porque ela parecia um pilar que estava colado no chão e que se estendia até os céus. Então ele ia andando, ereto, à frente do povo. E sobre o tabernáculo havia um pilar de fogo, que era diferente dessa nuvem, ok? Isso é muito interessante também, porque essas nuvens que estavam ao redor do povo de Israel, segundo a tradição judaica, quando os egípcios atacaram Israel no Mar Vermelho, essas nuvens bloquearam as flechas que os egípcios estavam atirando contra Israel, fazendo com que o povo de Israel não fosse atingido pelas setas do inimigo. Tem um princípio aqui muito interessante. A glória do Senhor está sobre a nossa vida com um objetivo principal: nos proteger e nos blindar
dos ataques do nosso inimigo. Aleluia! Ah, que coisa maravilhosa! Uma outra coisa que a tradição judaica diz é que as nuvens davam uma atenção pessoal a cada indivíduo com base nas suas necessidades. Puxa vida, que legal! Então essas nuvens elas eram inteligentes. O que dizer dessas nuvens inteligentes? Né? Muito, muito interessante. Cada um era atendido dentro daquilo que a pessoa tinha no seu coração. Puxa vida, muito legal. Extraordinário saber isso. Então, eu gostaria de mostrar para você agora um outro aspecto das nuvens que iluminavam o acampamento. Lógico que era noite. Mas imagine que a iluminação era tão forte, segundo o Midrash, dava para ver através de um barril. Essas nuvens, então, elas tinham uma função espetacular, irmãos. E quando a gente fala disso, nós estamos entrando agora num outro aspecto, que essa nuvem que aparecia em cima do tabernáculo, segundo o Midrash, era a mesma nuvem que estava acima do Monte Sinai, no topo do Monte Sinai. Ela é conhecida como nuvem da Shekhinah. E a Shekhinah é a presença do Eterno. Aleluia! Então, quando os judeus deveriam viajar, essa nuvem ela se transformava numa coluna mais fina e apontava o caminho. Quando eles tinham que parar em determinado lugar, então essa nuvem ela desaparecia e sinalizava o local onde eles deveriam parar. Era uma nuvem inteligente. Ai, Senhor! De acordo com uma outra opinião, amados, quando essa nuvem se retirava, era sinal que o Eterno estava deixando-os e que eles também precisavam se arrepender de algum pecado. Novamente, segundo o Midrash, havia uma voz que saía de dentro da nuvem, dizendo para eles em que direção eles deveriam viajar. E uma coisa que eu queria comentar com os irmãos aqui, será que você consegue entender que as manifestações que aconteceram no deserto são as mesmas que acontecem conosco nos nossos dias, através do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo? O Espírito Santo nos guia a toda a verdade. Ele diz assim, olha, vai por aqui, vai por ali, para, agora anda, faz isso, faz aquilo. Nos leva ao arrependimento, fala conosco, é uma voz que fala conosco. É espetacular, irmãos, nós vemos o quanto a tradição judaica aponta para na festa de Sukkot essa manifestação das nuvens de glória e que estão presentes em nossa vida e que nós deveríamos reconhecê-las. E nós deveríamos buscar ao Senhor, ainda mais em Sukkot, para pedir a Ele que nos introduza dentro do Kodesh HaKodashim, no Santo dos Santos, e nos permita que essa unção do Espírito Santo nos guie por toda a verdade. Sabe? É algo tremendo. E em Sukkot nós podemos celebrar isso. Em Sukkot nós podemos chegar e dizer assim, puxa vida, eu tenho essa presença do Espírito Santo, assim como ele estava lá no deserto com o povo de Israel, ele está aqui comigo. Depois de ele ter guiado o povo de Israel, ele está aqui comigo me guiando. Olha só que coisa espetacular, irmãos. Para mim isso é algo assim que não tem preço.
Não dá para a gente medir e dizer assim, isso aqui é... Não! É um grande milagre que acontece ainda hoje, repetindo a postura do Eterno para com o povo de Israel no deserto. Isso para mim é algo, assim, é sensacional. Às vezes me faltam palavras para definir. A gente lê a tradição judaica e você começa a dizer assim, puxa vida, mas o Senhor fez com Israel e está fazendo conosco hoje, ou seja, ele não mudou. A forma do Eterno agir, a forma de cuidado, de carinho dele para conosco, não mudou. Eu comentei agora há pouco com você que essa nuvem ela cuidava das necessidades de cada judeu. Você já parou para pensar que o Espírito Santo tem cuidado de cada uma das nossas necessidades diárias? Não só as pequenas necessidades, como as grandes também? Será que nós já paramos para pensar na proteção que o Senhor tem dado a nós? Será que nós já paramos para pensar que o Senhor tem dado direção a cada um de nós, na maioria das vezes impedindo a gente de fazer besteira e depois ter que pagar um preço alto lá na frente? Ou seja, nada mudou. Assim como o Eterno esteve presente em Israel através da Shekhinah, que é a presença dele, que nós conhecemos como Espírito Santo, ele está conosco de novo. É simples assim, mas é algo muito profundo. E eu gostaria que nessa festa de Sukkot você pudesse ser impactado por essa presença. Que essa presença possa entrar e transformar a tua vida. Que essa presença do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, possa tomar a tua vida e te usar para fazer grandes coisas nessa terra. Por quê? Porque Ele está nos guiando. Para onde? Para Canaã, que é o nosso destino final, a eternidade. Então, irmãos, nesta festa de Sukkot, que ela representa o ponto alto das festas bíblicas. Quando nós falamos das festas de peregrinação, ela é a terceira e última festa de peregrinação, onde todos os judeus deveriam estar em Jerusalém. Quando nós colocamos as festas de peregrinação em paralelo com o tabernáculo, Pesach representa o átrio, Shavuot, o lugar santo, e Sukkot, o Santo Santos. Então, esta é a oportunidade da gente entrar no Santo dos Santos e da gente poder caminhar de uma forma tremenda, numa dimensão extraordinária. Por isso, irmãos, é que quando nós falamos das nuvens de glória, nós estamos mostrando para você uma realidade. Nós celebramos em Sukkot, além de tudo isso, a vinda de Mashiach. Nós aguardamos que ele venha numa festa de Sukkot, porque é a festa que termina a colheita do trigo. E segundo os evangelhos, as boas novas, os anjos virão separar o trigo do joio. Eles levarão o trigo e queimarão o joio. E eu quero dizer para você que o tempo está chegando, o tempo está se aproximando, em que Yeshua virá buscar sua noiva. E noiva aqui eu digo Israel. E você que é crente em Yeshua, você faz parte disso porque você foi enxertado em Israel. E Paulo usa a metáfora da oliveira. Uma oliveira boa, que é a nação de Israel, e a oliveira brava, que era aquela que estava jogada lá no campo, ninguém cuidou dela, então o Eterno pega o galho dela e enxerta, para que ela possa receber da seiva da oliveira boa. Esse é você. Então, eu convido você hoje a fazer uma reflexão sobre a festa de Sukkot, lembrando que nós estamos a cada dia mais próximos da vinda de Yeshua. A cada dia mais próximos do momento em que o Senhor virá para poder nos levar. Meu convite é,
santifique-se, prepare-se, aguarde ansiosamente a vinda do Messias. Os judeus religiosos do mundo inteiro anseiam por esse momento. Estudiosos do mundo inteiro das Escrituras anseiam ansiosamente esse momento. Espero que você também esteja sentindo esse clamor no seu coração pela vinda do nosso querido Mashiach e Yeshua. Que seja na festa dos tabernáculos, em nome dele mesmo, em nome de Yeshua Mashiach. Amém ve amém. Se você gostou desse vídeo, dê um like aí, clique no sininho para você receber as nossas recomendações e favorite esse vídeo. E se você gostou mesmo, mande esse vídeo para todas as pessoas que você conhece, espalhe o nosso trabalho por toda essa nação brasileira. Sabe por quê? Porque nós nos veremos no nosso próximo vídeo. Um abraço a você. Hag Sameach Sukkot, Beshem Yeshua Mashiach.